A poeira ainda não havia assentado, o cheiro de pólvora impregnava o ar, e os soldados mal tinham tempo de piscar entre uma ordem e outra. Mas ali, entre trincheiras cavadas às pressas e olhares exaustos, uma figura inesperada chamava a atenção. Um cão. Não um cão qualquer, mas um guerreiro de 4 patas, com olhar atento e corpo tenso, pronto para obedecer a qualquer comando. A imagem que ficou registrada em 1945 não é apenas uma fotografia. É um retrato silencioso da lealdade em meio ao caos. Ele não portava armas, não vestia fardas como os soldados ao seu redor, mas sua presença era tão crucial quanto a de qualquer combatente. Esse cão, cujo nome se perdeu na poeira do tempo, caminhava lado a lado com os soldados, encarando o campo de batalha como se entendesse que sua missão ia além da sobrevivência. Ele era parte da tropa. Naquela época, cães de guerra não eram apenas mascotes. Eram batedores, sentinelas, mensageiros e, acima de tudo, companheiros. Eram os olhos e ouvidos em emboscadas. Detectavam inimigos antes que qualquer soldado pudesse notar. Quando tudo parecia desmoronar, eles estavam ali, farejando caminhos seguros, carregando mensagens vitais ou simplesmente oferecendo um momento de humanidade em meio à barbárie. Mas como esses cães chegaram ao campo de batalha? Qual era o seu treinamento e como passaram de simples animais de estimação para soldados silenciosos e indispensáveis? Essa é uma história que começa muito antes de 1945. Muito antes de estarem no meio do fogo cruzado, esses cães passavam por um treinamento rigoroso, transformando instintos naturais em habilidades militares afiadas. Não era uma simples adaptação, era uma metamorfose. Eles eram escolhidos a dedo, testados não apenas pela força física, mas pela lealdade, inteligência e capacidade de suportar o estresse extremo da guerra. Os primeiros dias de treinamento eram um choque. Ruídos ensurdecedores simulavam o estrondo de explosões, fumaça artificial encobria a visão, e ordens rápidas eram gritadas sem cessar. O medo precisava ser substituído por foco absoluto. Esses cães aprendiam a ignorar o pânico ao redor e seguir comandos com precisão cirúrgica. Alguns eram treinados como batedores, especialistas em detectar inimigos escondidos. Outros se tornavam mensageiros, cruzando territórios hostis com informações que poderiam significar a diferença entre a vida e a morte. E havia os cães paramédicos, que corriam entre os feridos, carregando suprimentos médicos para aqueles que mal conseguiam se mover. Mas talvez a função mais angustiante fosse a dos cães que atuavam na linha de frente, avançando junto aos soldados, farejando armadilhas e protegendo suas unidades a qualquer custo. Eles não hesitavam, não recuavam e muitas vezes enfrentavam um destino que os manuais militares não podiam prever. Quando as botas dos soldados afundavam na lama dos campos de batalha, os cães iam à frente, olhos atentos, ouvidos captando sons imperceptíveis para os humanos. Eles não apenas acompanhavam os pelotões, eles eram parte essencial da tropa. Seus sentidos aguçados detectavam emboscadas antes que fosse tarde demais. Um rosnado sutil podia ser a diferença entre um avanço seguro e uma cilada mortal. Nas trincheiras, esses cães levavam mensagens urgentes, atravessando terrenos traiçoeiros sob o fogo inimigo. A cada disparo, a cada explosão, eles continuavam, sem hesitação, sem medo. Eles não apenas obedeciam, eles confiavam. E essa confiança era retribuída pelos soldados que viam neles mais do que companheiros. Viam irmãos de guerra. Mas nem todas as missões envolviam ação direta. Alguns desses cães eram treinados para algo igualmente vital: oferecer conforto. Em meio ao horror, ao cheiro de pólvora e ao som incessante da guerra, um simples olhar, um lamber de rosto, ou apenas a presença silenciosa de um amigo de 4 patas podia manter um soldado são.
Eles não apenas protegiam vidas, eles salvavam almas. No entanto, nem todos voltavam para casa, e os que retornavam levavam consigo as marcas invisíveis do campo de batalha. Quando o silêncio tomava conta do campo de batalha, quando o céu noturno era iluminado apenas pelos rastros de disparos distantes, havia um elo invisível que mantinha soldados e cães unidos. Não era apenas um instinto de sobrevivência, era algo mais profundo, algo que ia além da guerra. Os soldados confiavam nesses cães não só para detectar armadilhas ou levar mensagens sob fogo cerrado, mas para algo ainda mais essencial: lembrar-lhes de sua humanidade. Em um mundo onde a linha entre a vida e a morte era tão tênue quanto um fio de cabelo, um simples toque no pelo macio de um cão era o suficiente para lembrar que ainda existia algo puro naquele caos. E quando um desses heróis caía em combate, o luto era tão real quanto o de um companheiro de farda. Não eram apenas animais treinados, eram membros da tropa. Recebiam homenagens, seus nomes eram lembrados e suas histórias contadas. Para muitos soldados, esses cães não eram apenas aliados no campo de batalha. Eles eram família. Mas quando a guerra terminava e os soldados voltavam para casa, o que acontecia com aqueles que não podiam retornar? Quando os tiros cessavam e os soldados voltavam para casa, nem todos podiam embarcar no mesmo navio da vitória. Para muitos cães militares, o fim da guerra não significava um retorno seguro ao lar. Alguns eram adotados por seus antigos companheiros, levados para viver ao lado daqueles que confiaram neles nos momentos mais sombrios. Mas nem todos tinham essa sorte. Havia cães que, após anos servindo nas trincheiras, eram considerados dispensáveis. Muitos eram sacrificados, pois julgavam que não poderiam se adaptar à vida civil. Outros eram entregues a novas unidades, onde precisavam reaprender a confiar, a lutar por uma nova matilha humana. E então havia aqueles que eram simplesmente deixados para trás, abandonados em terras estrangeiras, sem um lar para onde voltar. Mas entre tantas despedidas forçadas, algumas histórias encontravam um desfecho diferente. Alguns cães se tornaram símbolos de bravura, imortalizados em monumentos, livros e fotografias. Mas, e aqueles que nunca tiveram suas histórias contadas? O que aconteceu com os heróis silenciosos, cujos nomes nunca foram lembrados? Depois que os holofotes da guerra se apagaram, a história seguiu em frente. Mas os cães que lutaram ao lado dos soldados raramente foram lembrados. Eles não estavam nos livros de história, não receberam medalhas em grandes cerimônias, nem tiveram seus nomes gravados em memoriais. Eram fantasmas da guerra, cujas pegadas desapareceram na poeira do tempo. Mas seus feitos não foram menos heróicos. Foram mensageiros que atravessaram campos minados, farejadores que impediram emboscadas, companheiros que deram coragem a soldados prestes a desmoronar. Cada cão que saltava de um barco, corria por trincheiras ou latia diante do perigo, estava cumprindo um dever que ninguém jamais poderia entender completamente. E, no entanto, a pergunta que ecoa até hoje é: o sacrifício deles valeu a pena? O que aconteceu com os descendentes desses guerreiros de quatro patas? O rugido das explosões se calou. As trincheiras foram abandonadas e os soldados voltaram para casa. Mas para muitos cães de guerra, não havia lar esperando por eles. Alguns foram considerados descartáveis após cumprirem seu dever. Outros foram adotados por soldados que não suportavam deixá-los para trás. Muitos, no entanto, permaneceram apenas como lembranças, nomes esquecidos nas sombras do passado. Mas sua bravura vive nos poucos registros que restaram, nas histórias contadas por aqueles que lutaram ao lado deles e nas imagens que capturaram seus momentos finais. Eles não empunhavam armas, não tinham bandeiras para defender, mas enfrentaram o medo e a destruição com uma lealdade inquebrantável.
Talvez nunca saibamos o número exato de cães que salvaram vidas ou que se sacrificaram em silêncio. Mas se existe uma certeza, é que cada um deles deixou uma marca que nem o tempo nem o esquecimento podem apagar.